Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Fibra. E hoje a gente tem a nossa versão que a gente gosta muito, que é trazer pessoas que empreendem, pessoas que transformam a vida das pessoas, assim como a gente aqui. E aí é um quadro nosso que a gente tem muito carinho, que é o Gente de Fibra. E hoje eu estou aqui com um amigo, posso considerá-lo um amigo há bastante tempo. Eu estou há quase um ano tentando compor datas ali para ele, muito porque as gravações normalmente a gente pede de um pouco prazo e ele está trabalhando demais e ele precisa de prazo para se planejar, mas a gente conseguiu encaixar a agenda, que é o Matheus da Empório Life. A gente brinca que é o MM, Matheus Mendes, mas como a gente acaba, o nosso sobrenome vira o nome da nossa empresa, né? Igual o Rogerinho Fibratec, o Matheus da Empório acaba virando. Já virou, Matheus, ou não? Acho que sim, né? Já Normal, estão há né? mais de uma década assumindo esse posto, então acredito que sim. Pelo menos eu me titulo assim, né? Então, já vou dar um spoiler para vocês. Você que gosta de empreendedorismo, que gosta de problemas reais, que gosta de entender o por trás das câmeras, né? E a verdadeira, né? A verdadeira realidade é sempre um pleonasmo, mas a realidade de verdade é. Se liga nesse episódio que a gente vai ter bastante coisa bacana aqui para discutir. Antes disso, vamos já deixar o Matheus igual. Agradecendo aqui todo mundo que vem, não sai daqui sem a nossa caneca do Papo de Fibra, né? Ciência que inspira e histórias que transformam. Hoje a gente está aqui para contar uma história que transforma, que transformou, continua transformando a vida de tanta gente. E agradecer a Camorra, né? A Navon, né? Safra Invest. E principalmente com relação à caneca, a nova caneca, a Camorra, que nos apoiou e ela é a grande patrocinadora da nossa caneca atualmente. Obrigado ao Oscar, que está sempre aqui com a gente, cara que chega junto, né? A todos os nossos apoiadores, mas especialmente falando da caneca, eu gosto de puxar aqui o agradecimento ao Oscar lá da Camorra. Bom, Matheus, muita gente que vai ver ou agora ao vivo ou vai ver depois, te conhece e muita gente não te conhece ainda. Então vamos começar apresentando quem é o Matheus, né? Como que o Matheus chegou até aqui nessa trajetória? Quando é que o empreendedorismo entrou na sua vida? Conta pra galera essa história do Matheus pré-Empório Life, o Eureka do Empório Life, pra gente depois seguir. Pode ser assim? Pode. Primeiro agradecer aí o convite, uma honra estar aqui contigo, uma amizade de praticamente 2 décadas ou mais, desde que eu caí de paraquedas em Juiz de Fora. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, direto do sul de Minas, da roça para Juiz de Fora. Uma pessoa muito família, uma pessoa que ama o estilo de vida saudável, que ama a prática de atividade física. Não é à toa que eu tô todo dia na Fibratec, né? Mas é isso, vim para Juiz de Fora desde 2007 com um grande sonho de evoluir profissionalmente, inicialmente como profissional de educação física, e a própria profissão me trouxe muitas coisas positivas, né? As amizades, como você, nos conhecemos através da profissão. E digo que me levou também até o Empório, porque a ideia do Empório ela nasceu de um sonho familiar, uma ideia muito mais da Fernanda do que minha. A gente tinha um momento que era um ponto de inflexão, que a gente queria empreender, eu mudar de área, ela também mudar de área, né? Sair de uma empresa familiar de quase 40 anos, que acho que é uma coisa Difícil, muito muito difícil, difícil. trocar o certo pelo duvidoso. Mas na busca por um novo desafio, a gente entendeu que a alimentação era o alvo. E tão mais importante que isso, Rogerinho, a gente acreditou que outras pessoas tinham dificuldades similares às nossas, né? Porque a gente não criou, eu gosto muito de usar isso. A gente não criou uma empresa, um negócio para posterior criar um propósito, um conceito, uma essência. A gente acreditava que o que a gente tinha como estilo de vida
era uma dor para outras pessoas, que a gente poderia construir opções em cima disso que trouxesse soluções para outras pessoas, e basicamente é isso, a gente pegou um estilo de vida que já era próprio e transformou, né, no que eu amo dizer que é a Empório Life, que é o nosso negócio, que é a nossa segunda não, primeira casa, que hoje é o nosso meio de sobrevivência, e usando aí uma frase que você colocou aí na introdução sua, é algo muito valioso, porque tem potencial e tem formas e meios de mudar vidas de pessoas. Costumo dizer, quando eu tenho a oportunidade de encontrar um cliente pela primeira vez, que o que a gente tem para oferecer não são produtos, são opções para qualquer hora do dia, casou com o teu slogan aí, hein, Uhum, melhor hora do dia, isso aí. mas que faz com que as pessoas vivam mais e melhor, de uma maneira deliciosa, né. O de uma maneira deliciosa, particularmente, Eu vou deixar para agrega muito, né. e essa parte eu deixo para quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho da gente. Mas eu Ah, já acho aproveita e já fala o arroba pra galera seguir, quem não conhece ainda. @Empório Life Gourmet. Então, Nós temos a felicidade de ter 2 espaços em Juiz de Fora, né, uma unidade que a gente chama de padaria, que é uma unidade que acaba tendo a capacidade de uma produção um pouco maior, e uma unidade conceito, que é o que a gente chama de charmosinha, que é um ambiente que você tem coisas que são preparadas fresquinhas ali na hora para você, e os itens especiais da marca, né, para pegar e levar para casa. é, E depois a produção coloca também o arroba pra galera seguir, mas é legal, assim, eu te conheço há 20 anos aí, a gente vê nitidamente o amadurecimento como proprietário, empresário, empreendedor e gestor, né. O A maneira como vocês começaram com um propósito, que era um propósito, igual você falou, de pegar o que fazia sentido para vocês e falar: "Pô, acho que essa dor pode ser dor de mais pessoas que têm esse mesmo estilo de vida". Isso, olha a visão, porque isso já hoje a gente está vivendo a era do bem-estar, mas essa era do bem-estar, ela estava nítida que ia acontecer há muito tempo atrás. E muito tempo antes, vocês, pensando no bem-estar, criaram a Empório Life para ajudar e muito, não só o celíaco, porque vocês são referência nisso absoluta, no sem mas glúten, né. no sem glúten, mas no questão do delicioso, porque fazer escolhas para você manter uma alimentação saudável, não dá para você manter durante muito tempo, a gente que também está acostumado com alimentação, dieta, se você não tiver opções saudáveis e gostosas, Variedade. porque a comida e o sentar à mesa, ele é muito além da alimentação propriamente dita, ele é social, né, e isso vem na história da humanidade. Então, pô, você vai perder o social, né? Não dá. Então, com a Empório, a gente consegue sentar à mesa e comer de maneira adequada, saudavelmente e deliciosamente, como você disse. Eu, por exemplo, sou louco com vários quitutes lá, mas você sabe o meu preferido, né? Vamos ver se ele vai de... Bolo confeitado de brownie com ganache de chocolate, brigadeiro gelado. É isso aí. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou lá, porque eu vi, ele me marcou inclusive, ou foi outra pessoa que marcou, no mousse proteico. Dark Mousse Protein. Aí pode ser que eu substitua essa minha preferência aí por esse, Dark Mousse Protein. Mas a capacidade que vocês têm de estar o tempo inteiro me pensando, inclusive em alimentos que são comuns já da gente habitualmente consumir, e trazer isso de uma maneira saudável e gostosa, eu acho que é muito bacana, cara. Eu acho que isso colocou a Empório para um grande público, né. Como que você vê isso? Era essa a ideia? Você viu essa transição ou já começou dessa maneira e foi só expandindo? Como que está sendo isso? Assim, sendo sincero e transparente, Rogerinho, a gente hoje entende isso muito melhor. Eu acho que usando a palavra que você colocou aí, maturidade.
tanto a maturidade do próprio entendimento, né. Que por mais que a gente tinha essas ideias lá atrás, a gente não tinha capacidade de imaginar o peso, a consequência e o quanto isso poderia impactar. Então hoje, alguns anos depois, esse ano a gente faz 10 anos de ponto físico, antes disso foram quase 3 anos vendendo pãozinho nas academias, na rua, enfim. A gente consegue entender isso um pouco mais claramente. Porque basicamente o que que a gente sempre tentou fazer? Pegar aquilo que é tradicional e dar uma configuração mais natural. Porque o Uhum, problema não são os pães, os bolos, a gente não acha que isso é o problema. A gente vê, o nosso olhar é o que a indústria vem fazendo ao longo dos anos, com matéria-prima, com alguns produtos de transformação, uhum. é o problema. E a gente vê o reflexo disso em várias comorbidades, em várias causas aí, danos à saúde. A alimentação, Rogerinho, você sabe disso melhor do que eu, é o combustível da vida, né. A gente não funciona se a gente não tiver bem abastecido. Aquela frase: "A gente é o que a gente come", é bem real, né, cara? E eu gosto muito de contribuir dizendo que a frequência é muito importante. Uhum, Então eu sou realmente reflexo daquilo que eu faço na maior frequência, verdade. que eu faço na maior frequência. Então, quando eu olho para trás, eu acho que era muito mais sonho, emoção, sentimento, querer que acontecesse, que o nosso querer tinha muita força. Uhum. Acho que é uma veia mais do que necessária para quem empreende acreditar, porque todo negócio para dar certo basta, no mínimo, uma pessoa acreditar muito e fazer com que ele aconteça, né? E aí, hoje, com o passar dos anos, a gente tem uma melhor interpretação disso tudo. Que de fato o impacto que a gente pode ter com o nosso produto é muito grande, que o nosso trabalho continua a ser pegar aquilo que o Rogerinho entende como tradicional, dar uma configuração mais natural, ou seja, tentar dar eles características que torne-o delicioso e também saudável. É o que assim, está enraizado na gente, enraizado na gente. Então o pilar que sustenta toda essa questão que você levantou, é a gente acreditar que o problema não são os alimentos, é o que a indústria faz quando escala alguns alimentos. E aí no dia a dia o que que a gente tenta? Optar por coisas artesanais, matérias-primas artesanais, ter um processo de seleção muito qualificado para conseguir transformar matérias-primas em opções que façam com que as pessoas tenham uma alimentação legal e consiga somatizar na qualidade de vida, no desempenho físico, cognitivo, enfim. É isso. Tudo. E você falou algo extremamente interessante, né? A gente, né, passou pela Revolução Industrial, vem a Revolução Tecnológica, cresceu a população e a indústria, e aí foi, né, para as alterações genéticas. O trigo é um que, né, sofreu muito com isso, principalmente no nosso país, aqui na América América do Sul. Latina, América do Sul. E eu vejo o cuidado que você tem na escolha de cada fornecedor, porque muitas vezes, por exemplo, vou dar uma ideia, a gente conversando outro dia, aí você me explicando, sem saber, você estava me explicando sobre a aveia, a qualidade da aveia, que não é qualquer aveia que é boa, né. E aí você falou como que você triou para buscar um fornecedor, aí eu falei assim: "Pô, mas eu como é que eu faço para comprar? Você compra para mim e tal?" "Não, tem lá no na Empório", né. Então a Empório, ela tá, de certa forma, fazendo uma tutoria de matérias-primas que, inclusive, in natura também você não só usa, mas disponibiliza algumas também para quem faz o uso concomitante. Então, assim, eu passei a enxergar o Empório como literalmente um mercado da vida saudável, assim. Então, isso me ajudou muito. Então, a minha escolha de qual aveia comprar, e aí, quando o da aveia, eu comecei a questionar N outros, né, suprimentos. Então, acho que essa qualidade desde e o requinte, desde a escolha da matéria-prima, eu vejo vocês também cuidando muito da separação para não ter contaminação cruzada, né? Quantos processos, quantos POPs, quanto treinamento. Então, é bonito de ver o quanto foi acontecendo esse crescimento
E eu acho que é importante você falar um pouco sobre isso para a galera entender que o produto é fácil, você chega lá, tá na prateleira, mas eu quero que eles entendam tudo que vocês fazem para que aquele produto seja o mais saudável e s delicioso, obviamente, que é o objetivo, mas eu creio que eles entenderem todo o processo para chegar até na prateleira é legal também, até para comparar às vezes, porque vão surgir concorrentes, vão surgir outras marcas, porque o mercado do bem-estar tá aí, é um mercado trilionário, todo mundo tá olhando para ele. Tá, mas quando a gente tem um mercado muito grande, surgem players que querem somente crescimento acelerado e abrem mão da qualidade para isso. Vem industrialização, Exatamente. conservante, corante, E eu sei especiante. que vocês são a contramão disso, então acho que é importante o pessoal saber. Nós somos a resistência. É. Mas eu acho muito interessante essa questão e traz muita reflexão. Hoje nem tanto trabalho, porque foi um trabalho de anos e, Rogerinho, eu digo que quase 100% do fornecedor nosso hoje é fornecedor lá do início, Olha só. lá do Olha o início, relacionamento lá do com o início, fornecedor também, lá né? do início. Eu achei legal você fazer esse levantamento da aveia, mas um exemplo muito interessante, que no começo nos procurou um fornecedor, não lembro nem por quê, mas apresentando uma farinha de arroz integral orgânica. Uhum. E aí, quando a gente começou a conversar com o Vilmar, a gente deparou com uma situação muito interessante, que quando você falou do trigo e as suas mudanças, o que acontece é que Brasil e Argentina são grandes produtores de farinha de trigo e abastecem quase que o globo inteiro, muita boa parte dele. E aí não tem como, cara. Adubo, fertilizante, todo o processo para aumentar a escala da produção traz consequências. Não que essas consequências sejam as piores do mundo, mas são essas barreiras que a gente constrói, de manter essa premissa do artesanal, do não influenciado pela indústria. E aí a gente tem um fornecedor de farinha de arroz que não vem do Brasil, vem do Uruguai, porque ela tem um selo que nos dá ali total garantia que ela tem melhor procedência. E é legal também falar dessa questão dessas escolhas, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de atender também pessoas que têm alergia. É. Você disse o celíaco é uma delas, né? A gente gosta muito de dizer que nós temos a bandeira da inclusão. Eu sou uma padaria artesanal sem glúten, sim, sempre serei. Uhum. Mas é porque a gente prefere usar as farinhas artesanais, como arroz, linhaça, grão de bico, castanha de caju. Agora voltamos a incluir a farinha de amêndoa numa linha específica de produto. Então, esse olhar nosso, ele nos dá a capacidade de atender o alérgico ao glúten, produtos para alérgico à uva, alérgico a leite, enfim. E é uma infinita quantidade de problemas diferentes. E a escolha da matéria-prima, cara, ela mantém acesa essa ideia de sermos artesanal, de termos a menor influência possível da indústria. Hoje o trabalho é menor porque a gente, tanto nos nossos novos projetos aí de tentar escalar um negócio fora de Juiz de Fora, quanto dentro, esses fornecedores estão com a gente há muito tempo. Aí eu fiz recentemente um rodízio de pizza para um grupo de celíacos de Juiz de Fora. Pô, foi muito legal. Foi uma provocação que veio até por meio Legal. deles. Aí eu tive ali 30 pessoas comendo pizza a rodo, Olha. e aí você tem aquele privilégio, aquele prestígio de saber que tudo aquilo que você faz há tanto tempo, de tentar desenvolver e melhorar os processos operacionais para que não haja a influência de contaminação, de alteração no processo de produção. E aí pessoa com uma necessidade tão específica come o teu produto em volume, porque rodízio é para se matar, e não tem nenhuma consequência. A gente recebeu uma criança que é um organismo, assim, tão mais sensível, né, com uma imunidade tão mais abalada, chega lá e vê um produto, exemplo, coxinha, uma menina que eu recebi há uns 5, 6 anos, tinha alergia severíssima, muito sensível, estava num estado de inflamação absurdo, amava coxinha, não podia comer, comeu. E aí aquela emoção da pessoa
se expor, né. Então é muito legal pra gente. A gente tem um trabalho que ao longo do tempo ele foi difícil, hoje é menos pela pela por esses fornecedores que a gente já tem há anos e uma certa garantia de que tem uma ótima procedência naquilo que a gente usa. A gente continua evitando conservante, corante, espessante ao máximo, porque isso foge de um conceito que a gente desenvolveu. E aí você conseguir incluir todo mundo nas tuas opções, sejam eles alérgicos ou não, pessoas que praticam atividade física, que estão em busca da alimentação para desempenho ou não, uma pessoa com mais idade, que o grande objetivo de vida dela é chegar aos 80, 90 ou 100 com autonomia, com vitalidade, com vigor, e aí ela sabe que é multifatorial o investimento dela, tem que ter o exercício, tem que ter o sono, tem que ter a hidratação, mas o alimento também é fundamental. Então acho que é isso, primo. Eu acho que é muito legal também, porque Eh, que você falou do crescimento, eu ia entrar nesse tema, né, para você falar sobre o desafio de escalar algo artesanal, escalar algo que tem que ter uma acurácia no processo muito significativa, porque existem o consumo do outro lado de pessoas que se consumirem algo que não seguir o padrão de vocês, pode realmente fazer o contrário, ao invés de estar fazendo bem à sua saúde, fazendo mal à sua saúde. E muitas vezes eu já vi vocês quebrarem a cabeça, e o que dificulta a escalabilidade, de não abrir mão da qualidade. Ó, eu não vou crescer então se não for assim. Então eu sei que vocês várias decisões, porque quando você escolhe a melhor matéria-prima, quando você não abre mão de um processo bem desenhado, você também não abre mão das pessoas certas no lugar certo, isso tem um custo, né? E esse custo, muitas vezes, dependendo da situação econômica, macroeconômica e microeconômica, você não vai conseguir repassar ele imediatamente para o mercado. Então você vai diminuir margem, o que deixa o seu negócio em maior risco. E mesmo assim, várias vezes eu vi vocês tomando decisões de não cair em nada a qualidade, suprimindo às vezes um crescimento que poderia ter vindo mais acelerado, mais agressivo, tomando o mercado, porque também do outro lado vem, pô, o mercado do Elon está aí, tá todo mundo olhando para ele, tem gente com muito dinheiro e pode botar dinheiro e pode passar na nossa frente, né? Isso acontece, mas acreditando tanto no propósito de vocês, que fez vocês começarem lá atrás, e esse cuidado de reunir os celíacos e ver com próprios olhos, sentir ali com o coração o trabalho de vocês fazendo a diferença na vida das pessoas, e vocês segurando a onda da expansão, às vezes, por conta disso, né. Então, não é para qualquer um isso. A gente sabe que existem muitos desafios dentro do empreendedorismo e a gente, às vezes, toma decisões de sobrevivência, né. Então, assim, cabe aqui minha admiração por todos esses essas decisões, esses processos que a gente acompanha aqui. Acho que é legal a galera também saber lá do outro lado. Vamos falar de coisa boa, expansão. Então, existe um modelo agora, né, que vocês validaram já. Existe a primeira, vamos dizer, unidade franquia, que seria ali no Alto Espaço, é isso? Vamos dizer que foi um piloto, né, Um para a piloto. gente tentar validar se com algumas alterações a operação seria funcional, seria Uhum. inteligente, né. Mantivesse o padrão que vocês querem. Acho que o primeiro veículo de tentar entender o processo que é tão complexo de produzir sem trigo, porque aí é uma alquimia, um blend de variações ali de matéria-prima, se um pouco distante dos olhos da Fernanda, aquilo seria possível ser praticado. Uhum, E o resultado final fosse igual ou tão bom quanto. uhum, Acho que era o maior desafio. E fora a questão de produção também tentar entender se aquilo que a gente desenvolveu nos 7 primeiros anos ali de cultura,
de procedimento, de execução, De excelência. ia ser replicável. E aí hoje a gente entende, né, o quanto complexo isso é, porque, como disse um amigo certa vez, crescer dói. Né, gente? Não, tá preparado. Todo mundo fala isso. Não, vem cá. Crescer dói por isso, por aquilo. Se você aumenta de tamanho, o teu problema não aumenta de tamanho, ele dobra, triplica. Por quê? Porque muita coisa vai acontecer fora do teu radar, É. né? Então foi a forma de testar isso. A gente enxergou ali o quanto de erro a gente teve numa segunda, né? Nesse projeto. Mas vieram as consequências positivas, de entender que o produto, que era o principal problema, hoje são 463 fichas técnicas, Nossa. um processo que é gigante, era possível sim ser reproduzido, né? Um padrão foi mantido, uma aceitação foi percebida, um cliente novo, porque por mais que o bairro do Alto dos Passos seja tão próximo da Estrela Sul, circulam pessoas Ah, diferentes. sim. Não é um ponto igual o Estrela Sul. Tem personas circulando ali que são diferentes. E aí a gente ficou muito feliz de entender que a aceitação do produto foi muito positiva, ali também. E aí se encorajou para tentar a gente assumir os novos desafios de sair de Juiz de Fora. Uhum. A gente conseguiu se conectar a pessoas, né, que aceitaram esse desafio com a gente, que tinham propósito, que entendiam o nosso conceito, consumiam um produto que era muito importante, tinham uma veia ali de entendimento que aquilo não é só um negócio para ser reproduzido para vislumbrar ali resultado. Não, era estilo de vida, é um negócio que requer carinho diário, requer cuidado diário. Se os olhos fugirem, né, de ponto de foco ali, a tendência é que a operação comece a absorver problemas, enfim. E aí, tanto numa cidade quanto a segunda, fora de Juiz de Fora, a gente continua entendendo esse resultado muito positivo enquanto ao produto, né? Isso é muito bom, Rogerinho. Sei que você está curtindo a entrevista, mas deixa eu te contar uma novidade. O Papo de Fibra agora tem como parceiro o Grupo Safra, um dos maiores conglomerados financeiros do país, com mais de 180 anos de história. Aqui em Juiz de Fora, a unidade Ultra Private Safra Invest conta com a Navon Investimentos, especializada em atendimento 360 graus para investidores do Brasil e do exterior. Aponte a câmera no QR Code na tela e saiba mais. Obrigado pela atenção e vamos voltar para a entrevista. Muito É, bom. porque era um medo, realmente, né. Mas e hoje vocês estão aonde? E quantas unidades são no total? Juiz de Fora, aí uma loja mãe e uma loja filha, Volta Redonda, né? E Moriaé. Essas duas têm menos de um ano de Operação. desenvolvimento. É engraçado que a gente vê ali o que está acontecendo e a gente olha para trás e vê o que aconteceu com a gente também, coisas tão similares, mas estão aí, nos desafios de empreender, ambas as unidades, São tentando, franquias? são franquias, São tentando franquias. conquistar o Então tá mercado modelando bem a local, franquia. né? Hoje, não sei se você quer falar também, se alguém interessar em abrir uma empório, mas como que funciona? Entra em contato com quem? Como é que é? Rogerinho, eu criei uma temática que é o seguinte: o nosso modelo de expansão é 3 Cs, Uhum. com calma, carinho e cuidado. Legal. A gente sabe o quanto complexa é a nossa operação, por mais que o mercado do wellness está em evidência, que as pessoas já entenderam que isso é algo muito promissor para um futuro próximo, Uhum. a gente sabe do nível de detalhe do nosso negócio, da complexidade. A gente entende o quanto de tempo que a gente gastou para ter uma certa performance de resultado em Juiz de Fora. E a gente sabe também que grande parte das objeções foram quebradas porque a gente estava ali. Entendi. Então a gente está tentando fazer isso com muita calma. Esses dois primeiros projetos trouxeram muito aprendizado para mim com a Fernanda. A gente tem um sócio, que é o Eduardo, e a gente tem uma relação assim muito bacana, mas é muito desafiador você ter um sócio. Quando você tem um franqueado, você tem um novo sócio, então você vive uma outra coisa, você vive uma É outra um dor. outro negócio, O né? que você consegue entregar para ele, a experiência que você teve no passado,
Mas os desafios voltam, parece que lá do começo. Ganhar mercado, escalar produto, Posicionar a marca. posicionamento da marca, absorver cliente, recorrência, fidelidade, captação. Isso tudo começa do zero. Só que você tem uma curva de aprendizado lá do começo que você já tem e você vai Que ser, acelera agora, mais né? rápido, é. Então, hoje, cara, depois de aceitar esse segundo desafio, eu e a Fernanda assumimos um posto de parar, Uhum. voltar a olhar para dentro, tentar entender se aqui tá tudo certinho, porque empreender, como você mesmo disse, é um desafio. Eu amo o que eu faço, não trocaria por nada, mas dizer que é fácil, Não, não é. a gente estava falando, né, 80, 90% de transpiração e É, 10 a 20 a de gente parou para inspiração. entender um pouquinho o que está acontecendo aqui, porque a gente ficou muito tempo fora. Está tentando entender também o que que a gente pode fazer para facilitar, né, a dinâmica da operação dessas duas franquias, para voltar a pensar nisso. Tomara que num tempo próximo. Mas quando eu falo no calma, carinho e cuidado, o ponto principal disso é a gente quer encontrar uma pessoa que entenda o nosso negócio, que Uhum. principalmente consuma esse tipo de produto e Então você já serviço. começou a criar uma persona para o Já, seu já. franqueado. Se não, Rogerinho, como qualquer negócio, não é uma padaria artesanal sem glúten, não é uma padaria artesanal que entrega produtos naturais. Qualquer negócio, se a pessoa não consumir, é muito difícil dele se autopromover. É, Eu acredito ele nisso. tem que ver valor, ele tem que, né, ter o Dif- propósito também. Diferente de grandes marcas que já vivem isso há tanto tempo, que já Sim. tiveram essa maturidade e Isso está até tempo para exposto. corrigir. É, e Para exposto para o corrigir. mercado também. Exatamente. E aí o nosso desejo então é identificar, entender que a pessoa tem time para poder se envolver 100% com o negócio, acreditar, né, e estar disposta a viver como padeiro. E ela fala com quem, se ela tivesse interesse? Se ela se encaixar nesses predicados aí, ela fala com quem? Eu acho que é comigo. É? E aí, mas aí é através do arroba da Empório ou é o seu? Através do arroba da Empório, que eu ainda tenho essa vaidade de ser o único que responde tudo, atuar como saque, né? Uhum, Mas a gente tem consultorias por detrás do nosso projeto hoje que ajudam a gente a fazer essa avaliação. A gente está aprendendo. sim. Ajudam a gente a fazer essa avaliação, ajuda a gente a fazer uma apresentação, ajuda a gente a entender se tem fit, Uhum. a proposta, o propósito de quem está Tá buscando com casando. o nosso propósito de negócio. Legal. É isso. Com calma, primo. Se tudo correr bem, acredito que em breve a gente já está assumindo um novo desafio que já está desenhado, já tem um pré-acordo e acredito que se tudo correr bem é algo que vai dar um impacto muito grande nesse projeto. Legal. Muito legal. Então, já fico aqui na torcida porque a gente quer ver empreendedor crescer, né? Hoje a gente quer fazer o nosso coração bater, que é da nossa mãezinha, quem projetou a gente até aqui, ter a consciência e segurança que ela está saudável, que os processos estão sendo muito bem dirigidos sem tamanha presença nossa, que a cultura, né, que é algo tão, tão importante quando a gente fala de empresa, principalmente em crescimento, ela está sendo replicada para dar outro passinho. Legal demais. Uma dúvida. A gente está vivendo a era das canetas emagrecedoras. Só que as canetas emagrecedoras, de certa forma, elas viram uma muleta para quem às vezes estava com dificuldade de manter a alimentação saudável. Isso impactou de alguma forma? Você acredita? Isso se refletiu em números ou não, positivos ou negativos dentro do seu mercado? Muito. E eu acredito, né, numa análise superficial, inclusive nesse momento é o ponto que a gente mais está tentando avaliar e entender, que 30% de impacto no resultado que a gente tem hoje, de novembro para cá. Olha, Né? Porque, cara, se você fizer um estudo básico, o que que os análogos de GLP-1 oferecem? As canetinhas. Ela oferece, sim,
uma condição da pessoa melhorar de qualidade de vida. Pessoa que tem sobrepeso, adquirir uma composição mais saudável, mas não que ela seja a salvação para qualquer mudança. Uhum, E o primeiro ponto de administração de um recurso como esse é a inibição de apetite. uhum. Então, se eu inibo apetite, Eu como, tendenciosamente eu como menos. consumo, cara. Se eu tô tomando e eu entendo o efeito que isso gera em mim, e aí já vem, eu acho que até um pouquinho do efeito placebo, altamente induzido nesse caso, eu já começo a não ter necessidade de comer tanto. Só que eu acho, Rogerinho, né, aí vem um pouquinho da minha visão como ex-profissional da área de saúde, que tudo é cíclico. A gente tem um boom, muitas pessoas estão usando porque precisa, e a ciência já mostrou que isso é altamente efetivo, Uhum, mas com cuidado e acompanhamento. sim. Eh, e muitas outras pessoas, não sei se estão usando de maneira equivocada, porque eu não acho que é todo mundo que precisa também não. Às vezes pode ter uma distorção, mas de fato isso reduz o consumo, principalmente daquilo que eu ofereço, alimento. Mas não querendo também, fugir e ter isso como uma muleta, a gente aproveitou essa onda para entender que hoje as pessoas estão muito em busca de proteína. Uhum, Você Quantos diálogos eu já tive contigo, com Mari Tabet, da importância da gente ter um consumo adequado de proteína, porque a estrutura tem a ver com força, tem a ver com músculo, tem a ver com metabolismo, tem a ver com longevidade, tem a ver com tudo. Mas muita gente não dá devida importância para esse macronutriente. uhum, Agora, a pessoa que está fazendo uso desse medicamento, por orientação médica ou não, um pouquinho ela entende que precisa de proteína. Porque perder peso é uma coisa, agora perder todo o resto vai vir em paralelo. sim. Aí a gente começou a criar um cardápio novo de cafeteria com foco em suporte nutricional para GLP-1. Hum, Acredito que no máximo no final da semana que vem ele já vai ser lançado. E aí ele tem como foco porção menores, opções ricas em legal. proteínas, opções com uma quantidade de fibra significativa, mas não em excesso, porque isso pode prejudicar ainda mais. Sim. Opções, eu vou dar spoiler, algumas opções ali combinando com frutas, que vai trazer micronutriente também para quem está fazendo esse tipo de suplementação. Então, a gente entendendo que o mercado também está correndo para esse lado, a gente está buscando alternativa, Uhum. sabe? Mas impactou sim, cara. É quando é que a gente estava conversando antes, né? O empreendedorismo ele leva a gente para ondas, né? Aí vem uma onda e às vezes, inicialmente, ela te dá um caldo, e aí você levanta do caldo e fala: "Ó, espera aí, deixa eu me E vamos ajustar". lembrar que qualquer empresa, ela nasce para resolver Problemas. É problema. isso aí. E aí, se esse problema se adapta, a gente se adapta Adapta também. junto, né? Exatamente. Quais são ali os 3 queridinhos produtos da Empório que a galera fala assim: "Se vocês substituírem esses aqui, eu vou brigar com vocês"? Rapaz, a curva os top 3 de curva A nossa hoje são brioche de batata, que é um pãozinho que a composição dele, se eu não estiver enganado, 40% ou quase 40% é batata, e aí vem um grande diferencial, macio, gostoso pra caramba, harmoniza com tudo, opção para sanduíche, lanchinho escolar, enfim. O segundo produto, pão de forma de abóbora com coco, e aí uma outra coincidência, né? Boa parte da composição desse produto é o legume abóbora. Uhum. E o terceiro não é o bolo de brownie confeitado, mas é o brownie. É o Aham. brownie. Ó. Então você vê, tem 2 opções salgadas e uma no doce, né. Pensando nos top 3. Bom, o tempo vai passando, tem tanta coisa pra perguntar, você vai ter que voltar aqui depois, Eu mas volto. porque tem, né, muita coisa técnica também para perguntar, mas eu queria que você fizesse um ensaio aqui. Se você pudesse voltar no tempo, imagine que você pudesse voltar no tempo, aí só que você tem a cabeça que você tem hoje. E aí você vai lá para o primeiro dia, o dia da inauguração
do Empório. bombástica. Bombástica, estive lá inclusive. O que que o Matheus de hoje diria para aquele Matheus? Direção, sabedoria e paciência. Por quê? Eu vejo que o Matheus com 32 anos, 30, 32 anos, do passado, essa seria a terceira empresa que eu estive à frente. Antes foi um negócio familiar, de café, coincidência, né? Hoje padaria, onde nos envolvemos eu e meus irmãos com algo que o nosso amado pai deixou pra gente, deu tudo errado. Por isso que eu vim parar em Juiz de Fora, Uhum. justamente porque deu errado. Se tivesse dado certo, eu tava lá em... Nada é por acaso, né? É, Lá no sul de Minas. Aí o segundo veio uma... Teve a área da educação física, onde eu atuava como autônomo, e aí uma empresa de eventos, que foi uma ideia do Elder Dutra, e eu colaborei, e posterior o Empório. E aí eu vejo que o Matheus sempre foi um cara muito assim, adiantado, muito aquecido, muito bora fazer, muito tô dentro. Não que isso seja errado, mas muitas das tomadas de decisões ali do dia a dia, ela requer um pouco mais de paciência, ela requer um pouco mais de sangue frio, né? Eu acho que é isso, cara. Empreender não é fácil. E o mais legal do empreender é o que você vai reconhecendo de você mesmo ao passar do tempo, é isso aí. sabe? Eu acho que é isso, Rogerinho. Bom, não é fácil, né, você voltar ao passado com a cabeça de Mas hoje. sabe o que que é o legal? Eu faria tudo de novo. Isso que é importante. Faria tudo de novo. Você se vê fazendo outra coisa? Não sei nem se ia perguntar isso. Não. E se der errado? Se der errado, a gente recomeça de novo, fazendo outra coisa, mas assim, eu acho que a grande felicidade minha e da Fernanda é fazer o que a gente gosta pra caralho. E, cara, não tem ninguém que consome meu produto mais do que eu. É isso aí. Não tem ninguém que valida ele mais do que eu. Sabe? É o nosso estilo de Eu vida. normalmente vou lá comprar alguma coisa que ele chega aqui e fala, nossa, Bom pra caralho. E, cara, o legal disso tudo, que a minha profissão de educador físico, ela abriu muitas portas porque eu vivo hoje. uhum, Principalmente a nível de relacionamento. sim, Na inauguração que você falou, deu tanto movimento, foi tão legal, mas quem que tava ali? Era todo mundo da academia. é, Era todo mundo que a Fernanda tinha em relacionamento, amizade. no network, Eu né? fui muito feliz como educador físico. Às vezes eu vejo você, o Michel, me dá uma vontade de fazer um pouquinho de novo, sabe? Eu era muito feliz como educador físico, mas hoje e no passado eu sou mais feliz sendo Empower Life. É. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer, você já Já respondi. respondeu. É, o que que você e a Fernanda já perceberam que é peça fundamental para fazer o cliente voltar? Pessoas, o time, a cultura, o procedimento padrão de atendimento. Organiza tudo para quem chegar ter uma boa impressão. Acolhe como Empório Life. Não é como qualquer lugar. Uhum, E aí tem um procedimento padrão. Transforma a presença de qualquer cliente para não ser só mais uma. E o pós-venda, né? O passo de entender se ele encontrou o que ele precisava, de entender se ele deseja de novo. Eu acho que é isso. E a nossa cultura, ela se resume em coisas tão simples, né? Relacionamento positivo. Acho que o mundo hoje é muito carente disso. é, Respeito absoluto. Transparência radical. Lealdade ao que foi combinado. Prosperidade compartilhada. É cultura. Eu acho que o time entendendo isso e a grande parte deles promovendo isso, faz o cliente voltar. Numa das suas questões, você falou até de concorrência, eu bati isso aqui, vou até trazer de volta, vou até trazer, né? Ó, o pleonasmo. Vou até voltar aqui. Cara, concorrente, ele é tão importante quanto qualquer outra coisa, mas principalmente quando a pessoa entende que o teu olhar não tem que estar, quando o empreendedor entende que o teu olhar não tem que estar no concorrente, tem que estar no cliente.
O que que faz o Léo voltar? O que que faz o Rogerinho voltar? O que que faz a Jussara voltar? Sabe? Às vezes muita das pessoas que a gente conversa no dia a dia preocupado com isso, tá tão preocupado com o oponente que esquece de preocupar com quem faz o negócio prosperar, que é o cliente, quem compra, Uhum. né? Cara, eu posso te dizer o seguinte, para mim, isso tudo que você falou é bem claro e eu vejo a sua batalha para que essa cultura desça do topo até o fundo, né? Que é o difícil. Que é difícil, porque eh, engajar hoje não tá, né, tranquilo, vamos dizer assim. Mas acho que se você passar para eles, falar assim, ó, atenda como o Mateus, porque grande parte das vezes a gente vai lá querendo te encontrar. Grande parte das vezes a gente vai lá pela forma que você. Às vezes você não consegue ficar na mesa porque você tá com um monte de gente, Um mas monte de coisa na cabeça. né, você tá lá e a gente tem certeza que você tá olhando por tudo, cuidando de tudo. Então, você e a Fernanda, né? Esse cuidado que é nítido, né? Que você tem, se o seu time pegar ali 60%, tem certeza que vai ser, Se 60% do time pegar 60%. é, né? A coisa vai andar com muita força, né? Bom, pra gente fechar, infelizmente, né? Então Ah, já tá feito o convite para voltar pra gente. Aí a gente pode aprofundar um pouco mais, né? No nível como negócio mesmo e tal. Agora vai algumas curiosidades do Matheus mesmo, né? Do que ele prefere. Então, eita, vai ser nós. resposta curta, eu vou perguntar, você só responde. Café ou chá? Café com certeza absoluta, sem pensar 3 vezes, 4, uma que seja. Doce ou salgado? Salgado. Academia ou corrida? Academia bilhões de vezes. Li- Fierro, Livro ou podcast? podcast, Um alimento que todo mundo deveria consumir. pão da Empório Life, Ah, um hábito que mudou sua vida. atividade física, Um empreendedor que te inspira. Rogério Tasca, Ah, para com isso. Um conselho para quem quer começar um negócio. repito, Rogério Tasca. Um conselho para quem quer começar um negócio. Cara, comece algo que você ama ou acredita que pode amar. E no mínimo que faça sentido para tua vida. Ah, todo negócio existe para resolver um problema. Tá, isso é uma premissa básica. Uhum. Mas se você não faz o que você gosta, se você não está disposto. Você não vai aguentar o tranco. hum, Porque empreender é fácil, o difícil é virar empresário, né? É, O difícil é quando um boleto atrasa, quando uma conta começa a pingar no momento que você não espera, quando a receita cai e você começa a ter que trabalhar para entender por que caiu e como alavancar de e novo. tem coisas que estão sob seu controle, tem coisas que Como não que você estão. enxuga a despesa do negócio que não está no teu radar, que você acreditou, delegou e esperava que alguém tivesse controlando isso? É isso aí. O que significa sucesso para você? Cara, sucesso é saber que o meu negócio está, nosso negócio está caminhando dentro das nossas perspectivas, meus filhos ter a capacidade de aproveitar o máximo possível do tempo com eles, minha família e ter paz. É isso. Viajar de vez em quando. É bom também, né? Bom, a gente vai para o encerramento. Queria agradecer ao Matheus por a gente ter conseguido finalmente conciliar nossas agendas. A gente brinca que seria bom a gente ter tempo de sentar e trocar uma ideia tomando um café, né? E hoje é difícil até para fazer isso, né? Mas conseguimos aqui uma hora juntos aqui e espero que vocês tenham aproveitado. Mas antes da gente se despedir, todo mundo já sabe que quem vem aqui não sai de mão abanando, obviamente. Então, Mais um? eu queria agradecer novamente ao Caio, o pessoal da Sushi, que é parceiraço nosso, gosta de japa. Eu sei que as crianças gostam, né? Cara, eu gosto pra caramba, mas quem vai brigar comigo por causa desse voucher aí vai ser o Pedrinho. Então, Ah, que é os peixinhos, né? esse peixinho. Então, tá aqui um voucher de R$ 150 da Sushi, parceiraça nossa. É aquela caixinha mágica, né? O box da Sushi. E
A gente achou até que a Fernanda ia vir, mas a gente sabe também da dificuldade de sair 2 donos ao mesmo tempo do negócio, mas a Camorra está presenteando ambos, vocês 2. Mais uma vez agradecer ao Oscar aí também, né, da Camorra, chegando junto aqui no podcast. Então, lembrando aí, né, da Camorra na Marechal Deodoro, número 558, no centro. E Oi, tá doido? Eu volto quando? Semana que vem? a Farmart também, nossa parceiraça aí, tá vindo com tudo, né, Léo? E queria agradecer também a Lidiane, que é, pô, a- um- quero trazer ela aqui também, porque baita empreendedora, empreende com propósito também, tem aquela paixão no negócio dela, Aliás, Juiz de Fora é uma cidade é foda, né? foda nisso, é impressionante. O, a Farmart entra agora com um time e vai engrandecer ainda mais aqui para os nossos convidados e para as ações que a gente tem muita novidade para vir aí Eu quero também. entrar também. Então tá feito o convite aqui à Empório Life Gourmet. O Matheus tá zoando, porque ele já Não, foi, não já tem, foi, não tem pão e bolo aqui. Eu quero entrar então, também. já foi parceiro do o início do podcast, ele acreditou na gente. Depois, obviamente, com a expansão ficou mais difícil, mas agora a gente tá aí novamente. Queria agradecer também ao Lourdes Square, que tá ali com. Eu não sei se vocês estão vendo, não sei se o Léo vai mostrar depois ali, mas Tá bonito, hein? todos os nossos convidados são recebidos aqui com o que há de melhor. Só entrar no Instagram que Eu vocês vão acho que o conseguir ver Brunão lá. caprichou ali, hein? Nossa, demais. Na verdade, eles estão. É outro empreendedor. Tiveram aqui história maravilhosa. Quem puder, confira lá a história deles também, no Gente de Fibra. Ele e a esposa, que são empreendedores aqui, vem só melhorando a qualidade do Lourdes também, vencendo diversos Sensacional. desafios. É muito legal também. Sensacional. Então, queria agradecer ao Matheus por esse tempo, que é o ativo mais precioso que nós Que nós temos, temos. né? E se de alguma forma essa história te tocou, ela te ajudou, ela gerou um insight, senta o dedo no like, bota lá o aviãozinho, manda para alguém, para inspirar alguém. Lembrando que a gente está nas plataformas, né? Se alguma coisa foi profundamente interessante, quiser fazer alguma troca também, @Mateus, sem H, _ Mendes com 2 S. Aí. Estou à disposição 100%. Quiser entrar em contato direto com o homem para trocar uma ideia, né? Aprofundar em algum item daqui que a gente falou também, ou abrir uma franquia da Empório Life, tá lá. Vai lá, a gente vai botar o @ aí também. Lembrando que a gente está no Spotify, além de estar no YouTube, e tem os nossos shorts no Instagram. Então, a gente se vê até o próximo podcast, Papo de Fibra. Eu espero vocês lá. Um abraço.